E vamos começar mais um vlog de março. Temos muitas coisas para ler este mês. Fifi fica quieta. Fifi já tá aqui aprontando, né, Fifi? Dá oi pro pessoal. Ai, ai. Fifizinha gosta de dar oi, gente. Né, Fifi? E ó, pro pessoal ali. Dá oi. Deixa ela no chão. Então, temos muitas coisas para ler neste mês de março, né? A TBR já saiu. E eu comecei uma das leituras de março, que é A Viúva de Ferro. Na verdade, começar, assim, é muito sutil da minha parte falar isso, porque olha o tanto que eu já li. Gente, eu estou devorando este livro. Este livro é um surto, entendeu? Eu tô surtando com esse livro. Assim, tem umas partes muito, muito boas. Eu tô gostando bastante. E eu tô exatamente na página 416. Eu tô aqui. Então, falta só seguir pra concluir. Provavelmente hoje à noite eu vou estar concluindo. Eu li ele em poucos dias. Olha o tanto que eu marquei. Gente, eu tava com saudade disso. De marcar tanto num livro. Fazia muito tempo que eu não marcava muito no livro. Inclusive, eu tinha falado até aqui pra vocês que eu tava achando que eu tava meio chata, né? De marcar, porque... Mas assim, porque eu não tava realmente sentindo que os trechos estavam me emocionando, me trazendo coisas novas. Mas esse livro, ele tem muitas reflexões de várias formas, porque a gente conhece a Zei-chan, né? Zei-chan. A gente conhece a Zei-chan, que ela se voluntaria para ser uma concubina de um determinado príncipe general lá, porque ele matou a irmã dela. Então ela quer vingança, ela quer matar ele de alguma forma. Então, assim, muitas coisas acontecem, porque, gente, eu tô no final, né? Então, assim, ela tem um amigo que ajudou ela a ler, né? E que se encontrava escondido com ela na floresta. Eles se conheceram na floresta, criaram uma amizade, e uma vez por mês ele ia pra floresta, se encontrava com ela, eles conversavam, então ele ensinou ela a ler. Então ele mostra para ela o tablet, que é só dos homens. Então tem umas coisas muito assim, importantes para serem faladas sobre esse livro. Ele é muito patriarcal. Todo o sistema do mundo que eles vivem é patriarcal. Porque o que acontece? É como se os alienígenas estivessem vindo e dizimado a população, e os poucos que sobraram fizeram uma muralha e guerreiam, sabe? Depois, através das muralhas, sempre quando os alienígenas vêm tentar tomar o território deles. Então, assim, os alienígenas são chamados de Unduns. Mas tem várias categorias de Unduns. Tem umas mais nobres, umas grandes. As crisálias são grandes robôs, né? Grandes, se pode ser assim comparado, feito de cascas de Undum e que são ativados pelo Ki. Aí o Ki é a energia que move essas crisálias e que pode fazer transformá-las a um nível 1, nível 2, nível 3. Então, assim, mas para isso tem que ter um par equilibrado, um par compatível, que seria um piloto homem e uma concubina, né? E aí, dependendo do nível de Ki da mulher, ela pode ser ou concubina, ou pode ser uma consorte, que é o caso da Zeitan, porque o Ki dela é um pouco elevado em relação às mulheres, ou pode ser até uma princesa de ferro, pode ser elevada à categoria disso, princesa de ferro. Então, o termo viúva de ferro é explicado no livro, mas eu não quero dar spoilers pra vocês. Tô só contando mais ou menos como é que funciona. E assim, é um livro que me pegou bem desprevenida, porque eu achei que iam ter várias narrações. Mas não, a gente só tem, pelo menos até o momento que eu estou lendo, só tem a narração da Zei-chan. E tudo acontece pelo ponto de vista dela. E tudo a gente tem as informações pelo que ela pensa, o que ela acha da sociedade, o que ela acha que tem que mudar, que as mulheres são muito desfavorecidas e tudo mais. A gente acabou de ter altas revelações aqui sobre o processo de seleção dos pilotos. E, sim, umas revelações que podem mudar o curso da história. E agora eles estão num ataque, porque eles sempre estão em batalhas, né? Agora eles estão num ataque muito planejado, que eu não sei, mas tem tudo pra dar errado. Tipo, muito errado. Por que eu tô surtando tanto com esse livro? Porque os personagens, eles são muito incríveis. O piloto que a Zei-chan acaba se ligando é o Li Shimin, que é dito até na sinopse aqui do livro, Li Shimin. E ele é o mais forte com o Ki mais forte. Então eles colocam ela com ele.
E assim, e ela começa a ter pensamentos muito contraditórios, porque tudo que ela tinha planejado, assim, deu certo até um ponto. Depois não deu muito certo e ela não tinha mais plano para aquilo. Então, assim, a personagem dela é muito interessante porque eu vejo várias características dessa Helena do Trono de Vidro. Do tipo, alguma coisa tá errada, tá? Eu vou matar fulano. Eu vou matar ciclano. A mulher é cabulosa, sabe? E ela não tem ressentimento, ela não tem remorso. É muito impressionante, é como se fosse a minha vida ou a sua e aqui e agora. É bem sinistro mesmo. Então, assim, ela é extremamente forte. Ela decide fazer uma coisa, ela vai até o fim. Não interessa o que os outros pensam, não interessa o sentimento dos outros sobre ela, ou se gostam, se não gostam dela. Não interessa. Se ela decidiu fazer uma coisa, ela vai fazer. Então, eu tô curtindo muito a leitura. É um tipo de personagem tão forte e tão assim. Ela é muito ela, sabe? O máximo que eu posso dar de referência de personagem é a ser a Lena do Trono de Vidro, mas é só uma referência mesmo para vocês entenderem que ela tem uma personalidade muito forte. Para uma mulher daquela época que sempre está sendo, sabe, punida pela sociedade e sempre tem que se submeter aos homens. Inclusive, eles falam muito sobre aquela questão daquela tradição chinesa de quebrar os pés da mulher quando ela tem 5 anos, para ela poder caber naqueles sapatinhos de lótus. Inclusive, os pés da Zei-chan são quebrados. E ela sofre muito, sabe, por causa disso. Então, ela já é uma adolescente, não sei, talvez em uns 16 anos, 15 anos, 16 anos, por aí, né? Eu não tenho certeza, não dá certeza da idade dela. E, tipo assim, ela ainda sofre com as dores no pé. Então, assim, meu Deus, quebraram os pés dela com 5 anos. Ainda não tá cicatrizado. Então, pensa a tortura de andar. Gente, é um livro muito impactante, que traz muito, assim, muito realmente de como funciona o esquema lá. E como os homens, assim, usam as mulheres de várias formas diferentes a seu bel prazer. E realmente suprime essa parte da população. E eu tô gostando muito, muito mesmo. Com certeza, lembra que eu falei pra vocês que era um dos livros que eu tinha mostrado no ano passado, que achava que ia ser uma leitura 5 estrelas? Eu acho que sim, tá? Eu com certeza vou favoritar e vou dar 5 estrelas pra ele, mas eu ainda tenho que terminar de ler pra ter certeza. Sobre as outras leituras, eu estou dando continuidade, mas é porque eu realmente viciei tanto nesse que, tipo, eu me aprofundei. Então, esses últimos dias eu só basicamente li ele. Li um pouquinho de Outlander ontem, mas foi bem por cima. Vou ler um pouco mais, vou começar outras leituras de março também. E aí eu vou trazer aqui pra vocês o que eu tô achando. E eu voltei para mais atualizações. Eu vou colocar o dia que é hoje, que eu não me lembro, eu lembro que é quinta-feira. Fifizinha, fica quieta. Fifi já tá aprontando aqui. Então, temos atualizações, sim. Eu terminei A Viúva de Ferro. Viúva de Ferro, né? Não é A Viúva. Eu marquei bastante, gente. Olha o tanto que eu marquei. Eu gostei muito do livro. Muito mesmo. Mas eu tenho várias ressalvas para fazer em relação ao final, tá? O livro, só para vocês entenderem, o livro todo, ele é realmente narrado pela Zeitan. Então, você não vai ver ponto de vista de mais ninguém além dela, tá? E assim, como é só o ponto de vista dela, tem várias coisas que escapam o leitor e a gente não sabe. Tudo mesmo é contado pelo ponto de vista dela. Então, isso ficou um pouco ruim. Eu queria ter um pouco da visão do Li Shimin e também do Izzy. Mas assim, o que eu acho que prejudicou? Tiveram algumas coisas que prejudicaram o final. Uma delas é que eu sinto que foi rápido demais. É como se o livro todo fosse no ritmo, aí quando chegasse no final, rolasse um break, e é como se o editor tivesse virado pra Shiran, né, que é a escritora, e falasse, eu quero o manuscrito pronto até segunda, tipo isso. Porque ela escreveu numa velocidade absurda, então assim, tem alguns pontos de deslocamento, de coisas que acontecem num lugar, aí depois a Zeitan se desloca para outro lugar para rolar outra coisa ali. Esses deslocamentos são feitos rápidos demais,
sabe? Você sente que tá perdendo alguma coisa no processo. E também quando foi resolver aquela questão do dragão adormecido, achei que faltou algumas explicações, sabe? Então, como foi rápido demais, algumas coisas ficaram bem por cima. Então, essa questão de ter sido muito rápido, dá pra você sentir na hora, tá? Que o negócio tá indo para o rumo final? Sim, dá pra sentir. Só que a gente sente isso, que teve essa quebra em relação a toda a narração anterior que rolou no livro. E, além disso, você também sente que a escritora perdeu um pouco a mão em algumas coisas. Eu já sabia desde o início que a protagonista era uma protagonista forte, feminina, barra feminista. Então, assim, ela queria mudar a situação de como ela vivia, de como as mulheres eram tratadas. Isso tudo é muito claro. Só que depois que ela faz a primeira morte e aí ela é tida como a viúva de ferro, é como se a vida e a morte fosse para ela coisas insignificantes e só ela vai tentar se manter viva, entende? Não interessa os outros, interessa ela que interessa. Então, assim, à medida que o livro vai rolando, ela vai fazendo, claro, alianças, vai conhecendo algumas pessoas, vai gostando de outras pessoas. Há, sim, um triângulo amoroso entre a Zeitan, Lishimi e o Izig, que é o amigo dela, né? Do início do livro. Só que e não é sobre o triângulo amoroso, não é nada sobre isso em relação que eu sinto que ela perdeu a mão. Foi em algumas cenas finais que você sente ao longo do livro que ela tá tentando construir uma narrativa que vai ser justificável determinadas mortes. E pra mim isso não foi justificado. De forma alguma foi justificado. E ela matou alguns personagens, assim, que eu fiquei de cara com a facilidade que ela matou. Eu sei que ela tinha problemas com eles, mas, tipo, todo mundo tinha problema com todo mundo ali, sabe? Então, assim, a forma como ela, sabe, dizimou algumas pessoas sim, de uma forma muito, sabe? Nossa, gente, nem consigo dizer. Eu achei a forma como foi escrita, a forma como justificou, do tipo, vocês estavam me atrapalhando, vocês estão no meu caminho, vocês estão me atrapalhando. Tipo, eu só vou retirar. Tipo, isso foi muito ridículo. Então tem algumas partes, assim, eu consegui confirmar a idade dela pra vocês. Ela tem 18 anos. Tem algumas partes que ela pega e fala: só eu estou certa, todos os outros estão errados. Tipo, isso não é um pensamento de uma pessoa madura, sabe? Não existe isso. A verdade só está com uma pessoa e todo o resto tá errado. Ela pode estar errada em algumas coisas, outras pessoas estão erradas em outras coisas. Não existe isso. Então, foram atitudes muito imaturas da personagem. E a gente tá falando de uma fantasia que trouxe coisas muito originais, sabe? Realmente, gente. Então, a questão de algumas coisas do final, achei ele realmente problemático. E passa uma ideia pra quem tá lendo esse livro, de que tá tudo bem e que é isso mesmo, é justificável. Então, assim, eu acho que foi nisso que a escritora perdeu a mão. Então, eu fiquei muito triste com o final. Eu já vi a capa da continuação, porque eu já tinha comentado com vocês em outros vídeos que é uma duologia. Então, já vi a capa da continuação, é uma capa dourada e tal. E eu tô ansiosa para ler a continuação, mas essas coisas do final que ficaram bem incoerentes e como se tivesse meio que pregando algo muito ruim para os jovens, sabe? De uma forma geral, eu não consigo favoritar ele, sabe? Não vai ser o favorito. Eu ainda estou pensando na nota dele, mas favoritar não dá pra favoritar. Mas sim, ele é muito bom em vários aspectos e inovou em muitas coisas. Acho que vale a pena a leitura, mas com uma visão mais crítica do que apenas aceitar o que tá escrito aqui, entende? Então, assim, eu fiquei um pouco triste com o final. Eu realmente queria, sabe, amar, favoritar. Eu queria muito, eu falei isso pra vocês. Mas, gente, teve parágrafo que eu parei ali. Que? É isso mesmo? Por isso que eu falo que eu acho que a escritora perdeu a mão mesmo. E falando da outra leitura que eu tô continuando, é Quando Eu Te Vejo. Eu estou pensando se eu vou abandonar ou não essa leitura. Por quê? Vou explicar pra vocês. Eu já estou na metade do livro. Estou na metade do livro, gente. E ele é chato. E eu tô triste porque ele é chato. Fifi, não cheira a câmera não, meu bem. Fifi tá cheirando a câmera bem aqui, gente.
Ele é chato, gente. E assim, as coisas... Fifi, dá licença. Ai, meu Deus. Eu vou nas coisas. Peraí, gente, que eu vou tirar a Fifi. Ai, Fifi. Então, assim, ele tá chato. Assim, finalmente o Joey e a Cassie, que é a Kylie, né, estão juntos, estão começando a construir um relacionamento juntos e tal. Mas, gente, eu gosto da Kylie, gosto. Mas ao mesmo tempo desgosto, sabe? Eu gosto do Joey, mas é como se não tivesse rolado uma conexão entre os personagens e eu. A verdade é essa. Já vi gente elogiando muito esse livro. Até agora eu não chorei. Eu falei pra vocês que eu esperava chorar muito, né? Não chorei nada até agora, tá? Tô na metade e eu estou pensando se eu abandono ou não o livro. Então, não sei. Eu tô achando ele muito arrastado, muito chato. Normalmente, histórias do cotidiano eu gosto bastante e tá tudo muito... né, sabe? Né. Não sei, gente. Enfim, eu vou começar novas leituras essa semana, né? Porque eu terminei a Viúva de Ferro. E já comecei também David Copperfield. Depois eu trago um pouco sobre o que eu tô achando pra vocês. Também já comecei Outlander também. Já tem alguns textos que eu já tenho falado sobre isso, né? Mas eu vou ver se eu leio mais, pra trazer mais coisas pra vocês. E eu provavelmente devo começar outra leitura. E eu estou realmente pensando. Até o próximo take eu digo se eu abandonei ou não abandonei. Tô na metade, gente. Nossa, tá tão chato. Nem sei o que dizer. E tinha tudo pra eu gostar muito, sabe? E eu descobri esses passarinhos são andorinhas. E esse aqui é um salgueiro, tá? É uma árvore salgueiro. É muito bonito, né? Eu pesquisei umas imagens no Google e é bem legal. Ah, e eu tenho um unboxing pra gente fazer. Eu vou buscar lá pra mostrar. E como se deu essa compra? Gente, não foi nada planejado, nada. Eu tava dando uma olhada em alguns livros de pré-venda pra ver o que tava rolando na Amazon, se tinha alguma coisa interessante. E aí, eu achei esse livro. Esse livro é um tipo de livro que eu nunca comprei. É um livro infantil, mas eu vi algumas imagens do livro e eu fiquei apaixonada. Muito apaixonada. E ele tava em pré-venda, mas o tipo pré-venda com uma promoção de brinde, nem sei se veio ou não. Mas, assim, eu queria ver o livro, sabe? Porque eu fiquei emocionada com uma imagem que eu vi do livro, que meio que me derreteu por dentro, sabe? Então, vamos ver. Opa. Então, vamos ver. Ai, gente, eu achei que ele era capa dura. Ele não é capa dura, ele é capa mole. Olha que bonitinho. É uma história sobre uma gatinha. Eu vou abrir aqui pra gente olhar melhor. Eu achei as ilustrações muito bonitinho. Vou ter que ter muito cuidado, porque como ele não é de capa dura, ele é brochura. Aí veio esse brinde, que é tipo uma cadernetinha em branco, com os gatinhos... Não, Fifi, larga isso. É em branco mesmo. Aqui atrás também a imagenzinha. E aí é Mila, a gata preta. Aí fala sobre a dificuldade de gatos pretos serem adotados e essas coisas. Mas eu achei muito bonito. Aqui, ó. Já começa com umas ilustrações aqui. Eu não sei se eu vou conseguir achar. Ai, foi essa, gente, foi essa. Foi essa imagem que eu vi e derreteu meu coração. Eu ainda não li, né? Acabei de abrir com vocês. Depois eu falo pra vocês o que eu achei da história. Mas é tipo uma mãe e o seu filhotinho. E ela com medo pelo filhotinho, protegendo o filhotinho. Ai, nossa, isso me fez derreter meu coração. Falei, não, eu tenho que comprar esse livro. Nunca tive, gente, história infantil. Eu vou guardar. Eu acho que eu vou gostar. E aí, no próximo vlog eu falo pra vocês se eu gostei ou não. Vou dar uma lida, né, que é rapidinho. Mas é bonito, né, gente? Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá? Vocês podem comprar com o meu link e ajudar o autor, tá bom? Então, depois eu volto com mais atualizações.
Gente, aconteceu muita coisa. Nossa, mas aconteceu muita coisa nesses últimos dias. E tava chovendo muito aqui em Brasília, então toda vez que eu chegava em casa, eu queria gravar um trecho do vlog pra vocês, eu chegava encharcada. Então eu não consegui registrar algumas coisas, por isso que eu vou dar uma resumida. Uma delas é sobre quando te vejo, eu abandonei, tá? É o primeiro abandonado do ano. Eu parei bem aqui, deixei até eu marcar a página pra mostrar pra vocês, ou seja, na metade. E eu vou ser bem sincera sobre esse livro. O livro não me prendeu em momento nenhum. Então, assim, eu continuei lendo porque os capítulos eram curtos e eu ficava pensando, tá, vai melhorar em algum momento, tá, alguma coisa bacana vai acontecer. Mas eu só conseguia pensar que o Joel era um covarde. O tempo todo ele era covarde, com o dom dele, com a Kali, né? A Kali, de todas as formas possíveis. A Kali parecia mais, assim, uma pessoa solta no enredo. Então, assim, eu não chorei nada nesse livro. O pessoal fala que chora muito nesse livro. Não chorei. E eu fiz uma coisa com esse livro que eu nunca fiz na minha vida. Eu li o final. Porque eu cheguei num ponto da história que tava tudo tão devagar, tudo tão moroso, que eu pensei, poxa, se não melhorar agora, então, tipo, né? Eu quero ver o que vai acontecer no final. Quando eu li o final, eu falei, nossa, ainda bem que eu estou abandonando. Não aconselho ninguém a ler, tá? Porque mais da metade do livro, a metade do livro eu pulei, né, pra ler o final. Mas, assim, o final foi bem ruim. Muito, muito ruim, na minha opinião, tá? Na minha opinião, foi muito ruim. Então, não foi uma atitude impensada abandonar, tá? Enquanto isso, ao longo dessa semana, eu comecei e terminei uma leitura. Olha, estou muito leitora essa semana. Eu comecei Amar é Relativo, de Sofia Kinsella. Não. Eu nunca tinha lido um livro dela, foi o primeiro que eu li. Ela é muito famosa pelaquela série da Beck Bloom, né? Era um romance dela que saiu recentemente, eu mostrei até aqui no canal, no vídeo de lançamentos. E eu adquiri o e-book, eu li no e-book, tá, gente? Eu vou mostrar a capinha pra vocês. Ai, peraí, acho que eu fiz errado aqui. Vou mostrar aqui. Minha biblioteca aqui, ó. Amar é Relativo, lido. Eu terminei ele hoje pela manhã. E foi um livro muito, muito fofo. Eu gostei demais do que eu li. Então, assim, mas eu sei que não é um livro que vai agradar a todo mundo, porque eu tenho a sensação que ele foi escrito por um nicho específico, sabe, de pessoas. Os personagens, todos eles estão na casa dos 30 anos. Então, eles são naquela época da vida que eles têm uma carreira, mas eles têm que decidir se eles querem seguir aquela carreira ou se eles querem mudar para outras atividades. Ao mesmo tempo que eles tentam várias coisas para ver se descobrem, sabe? Então, a maioria deles a maioria, né? Não todos, estão infelizes com a sua vida profissional, principalmente os dois protagonistas, de formas diferentes. Inclusive, o Matt e a Ava, eles são personagens completamente diferentes, de mundos completamente diferentes. Eles acabam se encontrando num retiro de escrita que a Ava vai, onde eles não podem falar os nomes verdadeiros, eles usam codinomes, ninguém pode falar da vida pessoal. Então é toda uma questão que você ri muito. Então essa primeira parte desse mosteiro lá na Itália, você ri demais, assim, eu dei altas gargalhadas. Tinha trecho que eu quase engasguei de tanto rir. Então foi muito divertido. E aí, quando eles voltam, a gente já tem aquela sensação de que agora as realidades vão chegar. Quem realmente são eles, o que eles fazem na vida. E sim, é o momento dos conflitos. E aí, quando eles começam a se descobrir um ao outro em relação ao contexto em que vivem, a profissão do Matt, a profissão, o que a família dele faz, que ele tem um papel fundamental nisso, a própria Ava, o que ela faz, sabe? Como ela se relaciona com suas 3 amigas, que elas são muito diferentes. Engraçado que todos os personagens, eles são muito, muito diferentes uns dos outros. E eu tive essa sensação, assim, sabe, de realidade. Você tem essa sensação quando você está lendo o livro, que é algo muito real do seu dia a dia. Pelo menos é real do meu dia a dia, sabe? Não achei os personagens estereotipados. Pelo contrário, eu achei eles muito críveis em suas limitações, sejam físicas ou às vezes emocionais. Assim, eu
eu gostei muito mesmo. Então, assim, foi um romance, comédia, levinho, divertido, mas que ao mesmo tempo me botou pra pensar sobre várias coisas da vida, sabe? E também sobre as questões que eles estavam vivendo. E, assim, é claro que teve partes que um errou e que o outro acertou, e que o outro errou e que o outro acertou dentro do relacionamento que eles estavam construindo. E eles repensando sobre isso, reconhecendo seus erros. É muito, muito legal. Gostei muito, super indico. Ainda vou trazer resenha dele aqui no canal, porque faz tempo que eu não trago um romance muito bom, né? E eu favoritei, gente. Favoritadíssimo, tá? Aí o próximo que eu quero falar pra vocês é que eu comecei a ler A Lanterna de Nyx. É um mangá, né? Ele é um mangá bem grandinho. São 3 volumes. Esse é o primeiro. Comprei só o primeiro pra ver se eu ia gostar, né? Ele tem umas cenas coloridas, bem bonitas. E eu tô gostando bastante. Bastante, porque é sobre uma menina. Tem um certo tipo de clarividência, mas ela não é tão simples assim. Ela toca nos objetos e aí ela fala quem é o dono do objeto e pra onde vai. Tipo, quem será o próximo dono, entende? Então é bem interessante parece que a tia dela meio que quer despachar ela. Parece que ela ficou órfã com as questões da guerra e tal. E ela meio que quer despachar a sobrinha pra trabalhar em outro lugar, porque não consegue nada que ela consiga fazer. Ela não tem nenhuma habilidade. A única habilidade dela é essa. Então parece que ela acabou de conseguir um trabalho dentro de uma loja que vende vários objetos e tal. Que este carinha aqui é o dono. E ele é muito estabanado, muito esquecido. E tem um outro aqui que também é o ajudante dele, esse aqui. Então parece que pelo menos esse primeiro livro vai focar nisso. Não sei o que Lanterna de Nyx ainda significa, eu li só o primeiro capítulo. Então tô muito no início. Outlander eu dei uma avançadinha. Eu li um pouco mais essa semana aqui, ó, pra vocês verem. Eu li alguns capítulos. A Claire já está perdida no passado. E altas coisas estão acontecendo, mas ela ainda não se deu conta do tamanho do buraco que ela entrou. Porque ela tá numa situação muito difícil para uma mulher sozinha naquela época, sem família, sem ninguém, que diga, o que ela fala é verdade, o que ela fala é mentira, tipo, sabe? Ela não tem ninguém para respaldar ela. Então ela tá numa situação muito difícil, ela meio que foi capturada pelos escoceses, né? Ela cuidou do Jaime e tal, que tava ferido. Então, assim, muitas coisas estão acontecendo e então só no início. Então, mas eu tenho certeza que ela ainda não se deu conta do tamanho do buraco. Eu comecei a ler também o David Copperfield, vou mostrar pra vocês. Li, acho que só o primeiro capítulo, Ela tá bem no início. E, cara, a história dele já começa triste. Antes do nascimento dele, já começa as coisas dando muito errado pra ele. Então, assim que ele nasceu, ele acabou de perder um possível patrocinador da vida dele. E a mãe dele é pobre, o pai dele acabou de falecer. Então, tipo assim, família complicada pra ele, né? Pra aquela época, pra aquela situação econômica e tal. Eu devo focar mais em ler o David Copperfield nessa semana, que hoje é sexta-feira, né? Então, vou pegar mais ele esse fim de semana, ler mais a próxima semana, porque eu tenho metade desse livro para ler ainda este mês, ainda temos 2 semanas para acabar o mês. E devo começar a partir de segunda-feira. Então, assim, eu devo focar nessas 3 leituras, né? O mangá e esses outros 2 ao longo do fim de semana. E durante a semana, eu devo começar a ler Aurora Ascende, porque ele é um livro um pouquinho mais fino, então eu consigo levar ele pro trabalho. Então, agora que eu acabei o do Kindle, fica fácil para eu continuar a ler essa distopia espacial e tal, que ela é muito boa. Eu gostei bastante do primeiro livro, mas ele é mais focado para um público mais juvenil, sabe, gente? Adolescente, que já tá virando jovem, é mais pra essa faixa etária. Mas eu gostei, sim, do primeiro volume, A Aurora Ascende, e tem tudo pra continuar gostando do segundo. Então, muitas coisas, né, gente? Comecei e terminei um livro, abandonei outro livro, muitas coisas acontecendo, e depois eu volto com mais atualizações pra vocês. Pas de soleil, 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 pas de soleil.
tempo, né, que eu não venho aqui atualizar vocês. Esse mês de março tá bem grandinho. E eu tenho novidades pra contar. Eu acabei nem falando mais daquele livro que eu comprei, né, porque eu achei ele na pré-venda. Eu comprei, eu li. Mila, a Gata Preta, não tá na minha TBR, né, foi algo totalmente inesperado que eu fiz. Mas eu li a história, tanto a história quanto as ilustrações são de um autor brasileiro e de uma ilustradora brasileira. Eu gostei bastante, eu achei ela muito, sabe, muito conectada com a realidade da cidade do Brasil, das coisas, como as coisas acontecem aqui, de um gatinho se perder da mãe num trajeto, sabe, e depois um humano encontrar e tentar achar um lar para ele. E eu achei lindo, lindo mesmo. Inclusive essa questão que tem muito no Brasil de rejeitar filhotes pretos, né? Dizendo que dá azar e tal. Mas essa gatinha é tão fofinha, gente. Ela é tão linda. Eu acho lindo aqueles gatos pretos com olhos âmbar, sabe? São a coisa mais linda. Eu gostei muito, tá? Super indico se vocês tiverem um filho, um sobrinho, que vocês queiram presentear, que seja mais babyzinho, né? Eu gostei muito, tá? E vamos voltar para as nossas leituras de TBR. Eu concluí, tá? O almanac, ó. O mangá, A Lanterna de Nyx. Vou mostrar todas as imagens para vocês. Ele foi muito além do que eu imaginei que ele fosse. Ele é um mangá que tem um contexto de transição do Japão, quando ele está abrindo as portas para pegar coisas do Ocidente, inclusive exportar sua própria cultura para a venda também, tá? Artesanato, comida, temperos, roupas, então arte, principalmente arte. Então a gente tem esse registro histórico aqui mercantil, tá? Daquela época. E a gente vê a história da Miu. A Miu, essa de cabelo preto, é a protagonista. Ela vai fazendo algumas amizades desse novo emprego, né? Dentro da loja de produtos, né? Que ela tá trabalhando. E o chefe dela é esse cara de cabelo loiro aqui, com óculos estranhos. E ela começa a realmente desenvolver alguns relacionamentos novos. Não só com o chefe dela, mas também com outras pessoas que vão trabalhar na loja do chefe dela. Além dele estimular muito ela a ler e escrever, ele começa a ensinar para ela tanto inglês quanto o japonês, que ela nem sabia escrever, porque naquela época as mulheres só aprendiam a ler e escrever se realmente fosse útil, do contrário, isso não era ensinado. A gente entende um pouco mais da realidade da família da Miu e... Deixa eu ver se eu tô falando o nome dela certinho. É isso mesmo, Miu. E retrata um Japão de 1878. E assim, na mudança de cada capítulo, a gente consegue ver também essas mudanças de roupas, que começa a ser vendido mais trajes do Ocidente aqui, porque retrata uma coisa muito específica que aconteceu no Japão, que as pessoas se vestiam assim... Não é que eles se vestiam de forma nu, não é isso, de mais pelados, mas é porque eles deixavam muitas partes do corpo à mostra e o governador da época não queria que essa fosse a imagem que os estrangeiros tivessem do Japão, então ele fez alguns decretos para que as pessoas se cobrissem mais, tá? E aí a gente tem vários registros da moda mesmo, de roupa, artesanato. Então, a cada mudança de capítulo, a gente tem esse armarinho da Takahama, que é a escritora, né? E aí ela vai colocar as referências, né? De onde ela tirou, o que acontecia na época. Essa é outra aqui, eram as bonecas que eram feitas com sons, né? E tinha alguns sons que seja oi ou um choro. Ou lembra, vocês já devem ter visto Sailor Moon, né? Tem aqueles uniformes escolares de cara de marinheiro. Foi herança dessa época, tá vendo que a Miu tá vestindo um uniforme de marinheiro? Que isso vendeu muito e acabaram, tipo, aderindo pra cultura, sabe? E colocando nos uniformes escolares, porque eram roupas mais leves e ficava melhor pro calor, né, do verão e tal. Então, assim, gente, é um show de arte esse mangá.
Gente, é muito, muito lindo. Cada um tem uma história completamente diferente sim, e tem um papel fundamental na história. Eu amei muito, inclusive eu já comprei os outros 2 volumes, porque eles entraram em promoção essa semana. E aí eu consegui comprar, porque o preço original deles é uns R$ 80. 70, R$ 80. E aí eu consegui comprar ele essa semana por uns 30 e pouco. Então, foi uma pechincha. E olha que eu monitorei, ó, por meses. E coincidiu que eu terminei de ler e entrou em promoção. Então, vamos falar também da leitura que estou fazendo agora, que é o último livro da TBR, que eu ainda não tinha começado a ler, que é Aurora Arde. Eu já li bastante, tá? Nunca venho dizer que eu li bastante, né? Mas hoje eu venho dizer que li bastante. Gente, eu já li 160 páginas. Já li isso aqui. Vou fazer assim que fica mais fácil pra vocês verem. Tô quase na metade. Devo concluir nos próximos dias, ainda essa semana, bem antes do final do mês eu concluo ele. Porque a história tá muito assim... Como eu posso dizer? Você quer saber o que acontece, sabe? Ela te prende. E os personagens, né? Eles são muito cativantes. Então, esse aqui é o volume 2, que é o Aurora Arde. Eu já tenho um vlog aqui no canal do Aurora Ascende, tá? O volume 1. Inclusive, estou pensando em fazer um vídeo especial dos 3 volumes para apresentar a obra para quem não conhece. É uma obra focada para jovens, tipo adolescentes e jovens. Tem uma linguagem mais jovial. Tem questão de representatividade também, LGBTQI+, tem tudo isso dentro da obra, porque hoje em dia é o que mais tem dentro das obras de ficção e romance, né? E é sobre um futuro, né? Então, é uma aventura intergaláctica para salvar o universo. E aí tem esse esquadrão 312 ou 321? 312. E aí temos o Cal, a estrela nessa capa. O volume 1 tinha a Aurora e eles, um é par romântico do outro e de uma forma muito assim, que lembra Crepúsculo, que lembra o Reprint, né? Que o Jacob tinha com a filha da Bella, né? Então lembra muito essa questão, mas eles fizeram algo bem característico da cultura deles. São povos diferentes, gente, raças diferentes, assim, extraterrestres. Ele é um extraterrestre. Então, assim, os terráqueos, eles têm alianças com vários extraterrestres. Então, a humanidade, ela funciona de uma forma completamente diferente e um mal antigo ressurgiu para dominar e matar tudo e transformar tudo em um único ser. De múltiplas... sabe aqueles organismos que absorvem outros organismos? É tipo isso, sabe? E que controla a mente para que todos em simbiose, mas... eles perdem a característica que eles são, eles só, tipo, viram todos uma mente só, sabe? É tipo isso o vilão. Ele tinha sido expulso da galáxia há muitos anos pelos Svarins. E os Svarins não existem mais. Eles são seres muito, muito antigos, que já estão falecidos. Mas eles deixaram uma arma escondida para caso os Harams voltassem, que é essa unidade, que eu quero dizer que é os vilões principais, né? Que tem vários vilões, né, nesse livro, mas eles são os vilões principais. Então, os Harans voltassem, tivesse uma arma, e essa arma é a Aurora. Então, ela é a chave para resolver tudo, mas ela não sabe ainda controlar o poder dela direito, às vezes ela faz muita confusão, e a gente tem muita, muita confusão, e mesmo, sabe? Os planos, a maioria das vezes, não dão certo. E para eles conseguirem sair das situações que eles estão, gente, é muita ginástica. Então, o início desse livro foi muitas coisas dando errado, sucessivamente. Muito. Aí eu fiquei pensando, gente, quando é que as coisas vão começar a dar certo? Aí agora, não estou dizendo que está dando certo agora, neste ponto. Mas já deu algumas coisas mais certas para trás. Agora, neste momento, eles são muito enrascados. Que eles foram capturados por uma raça que não gosta dos terráqueos, né, que ficaram em guerra com os terráqueos por muito tempo. Então tem toda a história do Cal com a sua espécie, tem a história da Aurora, que, sabe, ela perdeu toda a família dela, todo mundo, sabe, pelo tempo que ela ficou dormindo e depois foi despertada na nave, né, sabe aqueles filmes que enviavam naves para povoar outros planetas preparados? É tipo isso. Então ela ficou sozinha no universo e o Tyler, que é o chefe do esquadrão, resgatou ela.
E aí eles meio que se conectaram como amigos e nessa empreitada de salvar o universo. Mas assim, tem muitos desafios, muita gente que não sabe o que tá acontecendo. E tem gente que tá sabendo o que tá acontecendo e quer interferir. Então, gente, é muita loucura. Mas eles usam muitas gírias, sabe? Jovens. A Aurora usa, como ela é de mais de 200 anos atrás, ela fica usando uns termos, assim, que pra época seria até bem mais antigo do que deveria ser. Mas é só pra gente ter a sensação que ela realmente tá fora do tempo dela. Eu entendi que esse foi a forma dos dois escritores fazerem essa série. E tudo bem. Pra mim, tudo bem. Então, eu penso até em fazer uns vídeos especiais dessa série pra apresentar ela melhor pra vocês. Inclusive, o último livro foi lançado, tá? E aí eu vou ver se eu adquiro até o final do ano o último livro pra ler e fazer os vídeos especiais pra vocês. Mas me contem, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre essa série. Ela é muito boa pra quem gosta de ficção científica e viagens intergalácticas, guerras intergalácticas. Tem muito a ver, muita nave, dobra, né? Essas coisas. Viagem na velocidade da luz, coisas assim. Então, eu tô gostando bastante. Eu não avancei muito no Outlander e no David Copperfield. O fato realmente do livro do David Copperfield ser muito grande, nesses últimos dias dificultou o transporte para eu ler em outros lugares. Então, depois que eu concluir a Aurora Arte, eu vou estar focando nos outros dois, o Outlander e o David Copperfield, porque eu quero realmente ficar direitinho, ler metade dele esse mês de março e o restante no mês de abril, como é o projeto, né? O previsto. E o Outlander, vamos ver quando que eu vou terminar, não sei, gente. Se eu terminar até dezembro do ano, tá tudo bem pra mim. Eu acho que o próximo trecho que eu vier trazer de vlog pra vocês já vai ser pra encerrar mesmo esse vlog. Então vamos chegando no final do vlog. Tenho notícias para vocês. Eu terminei a Aurora Arte. Antes de eu falar da Aurora Arte, só pra dizer, a leitura do David Copperfield está atrasada. Então vou procurar falar mais dele no próximo vlog, tá bom? Que é quando eu vou finalizar, né? Então vou ver se eu dou uma prioridade nessa primeira semana, né? De abril pra ler bastante do David Copperfield, que eu tô atrasadérrima. Enfim, a Aurora Arte continua no mesmo molde do primeiro livro. A gente tem aquelas partes do Magalhães explicando os conflitos das galáxias e dos povos, né? Que são os Shi'ars, que é tipo os elfos. E tem essas notinhas aqui ao longo do livro que vão explicando alguns outros conflitos. Porque no primeiro livro ele explicou mais sobre como funcionavam algumas coisas e como algumas nações funcionavam, como os Braxtanos, que é a espécie do Finn, né? Que é o mecanista. O mecanista é tipo o mecânico da nave. Então, a gente vê mais sobre a história dos Imaculados, como ele surgiu, que é o grupo dos guerreiros, porque assim, dentro do clã dos Shildrati, que é de quem o Cal faz parte, esse aqui da capa, eles são divididos em várias tribos, né? E uma delas é dos guerreiros, e os guerreiros se revoltaram com todas as outras tribos, porque eles não queriam a paz, eles queriam a guerra. E aí eles criaram essa secção que são chamados Imaculados. E aí foram eles que destruíram o próprio planeta deles, né? Então, assim, eles não aceitam muito a existência dos outros, das outras tribos. Então, assim, tem toda uma relação que é explicada nesse livro. Então, assim, nesse livro a gente aprofunda muito nesse povo, sendo que no primeiro livro a gente viu muito mais sobre os Braxtanos, né? Nesse foi o outro povo que a gente viu mais. Agora a gente vê um aprofundamento também da relação do Cal com a Aurora. Então a gente vê muito do relacionamento deles, da evolução do relacionamento deles. E aí a gente começa a descobrir que o Cal tem muitos segredos e que ele contou muito pouco disso pra Aurora e pra todo mundo. Apesar dele se abrir muito pra Aurora nesse livro, a gente sente que ainda tem mais coisas que são reveladas e são muito bombásticas. Então, assim, são coisas que realmente eu não esperava que fosse, da forma que foi. Então, assim, o livro é muito bom, segue o mesmo andamento do livro anterior, cada personagem falando em um capítulo e como eles se separam em alguns momentos, e às vezes uns são prisioneiros em um lugar, depois vão resgatar em outro lugar, é aquela confusão.
a gente consegue saber o que está acontecendo em campos diferentes por causa desse tipo de narrativa. E é muito legal porque cada um dos integrantes desse esquadrão 312, eles são muito diferentes entre si, cada um tem uma função muito específica. Inclusive, a gente fica sabendo da história da Zila, que é um personagem que quase a gente não vê nada sobre ela no primeiro, muito pouco. Aqui a gente sabe o que aconteceu com a família dela, e ela faz a função de médica, né, e auxiliar do mecanicista também. Então, ela entende dos dois, tanto de consertos de máquinas, como de agir como médica também, do esquadrão, né. Então, eles têm a questão do remorso por ter perdido a Cat, e muito do que acontece é também ligado a isso, da perda, do sentimento de perda que eles perderam uma das integrantes, que era a piloto, né. Então, assim, tem muita coisa acontecendo que ainda não foi... Peraí, Fifizinha. Que não foi explicado. Ai, Fifi, filha da gata. Minha gata aqui. Então, assim, muito ainda não foi explicado de algumas coisas, por que estão acontecendo, ou algumas coisas que foram projetadas e separadas pra eles. Gente, assim, muito que eu for falar desse livro vai ser spoiler. Então, assim, eu realmente tô falando muito por cima, pra vocês não perderem a experiência. Eu vou fazer resenha dele lá no blog. E vou procurar fazer vídeos especiais dessa série aqui pra vocês. E, assim, terminou de um jeito, assim, que... O que foi isso? A pergunta é, o que foi isso? Porque foi de uma forma tão dramática para todos os integrantes da nave, que a gente só pode pensar que o primeiro, ou vai começar o próximo e o último livro, que é uma trilogia, vai começar com uma grande, tipo... reviravolta, ou muitos deles vão morrer, porque não dá pra entender. Além disso, a gente sente que realmente os escritores, eles não têm muito medo de matar personagem. Eu tenho essa sensação. Espero que eles realmente não percam a mão no fechamento dessa trilogia. Tem muita coisa pra gente descobrir ainda. E eu gostei demais, gente. Olha, se vocês gostam dessas questões de histórias assim, intergalácticas, com extraterrestres, legiões, sabe, de guerreiros e tal, é bem interessante vocês darem uma olhada. Ai, Fifi, não me arranha. Fifi, tá difícil, hein? Fifi tá aprontando aqui, quer pegar meu cabelo. Fifi, vem aqui, vem. Fifi, não. Fifi, vem aqui, Fifi. Aqui, ó, Fifi, ó. Vai brincar lá. Vai lá. Eu vou finalizar, porque hoje já é o último dia. Eu terminei esse livro ontem, tá? Na quinta-feira. Hoje é sexta-feira, último dia do mês, né? De março. Então, não vou conseguir concluir mais nada hoje. Esse foi o último livro que eu concluí em março. Mas eu tenho um unboxing para mostrar pra vocês. Porque, sim, não eram compras programadas. Mas eu tive grandes oportunidades de coisas que custavam, tipo, R$70. Estava 30 e pouco. Então, ó, um deles está aqui na caixa, vou mostrar pra vocês. Então, assim, foram realmente achados, porque, gente, a promoção como é que é o nome? Da Semana do Consumidor, não achei atraente. Eu comprei um e-book, que foi só. E aí, depois da Semana do Consumidor, eu continuei monitorando os preços. E algumas coisas ficaram muito mais baratas do que até na Semana do Consumidor. Por isso que eu aproveitei. Então, vou mostrar pra vocês o que é, ó. É o volume 2 da Lanterna de Nyx, que vocês estão vendo aqui esse vlog, e vocês viram tanto que eu gostei do volume 1. Ai, gente, que linda essa segunda capa aqui, ó. É o volume 2. E tem o último, que é o volume 3, que fecha a história. Eu gostei demais, e realmente, tipo, esses livros são muito grandes, né? Esses mangás são muito grandes. Aqui, ó. Ó, que bonito. Eles são muito, muito grandes, então eles são caros. Eles estavam 70, 80 reais, e aí eu paguei uns 30 e pouco. Sim, 30 e pouco. Então, foi um achado, tá? Fiquem ligados no meu Instagram, porque sempre que quando eu vejo promoções assim, eu compartilho com vocês lá nos stories, tá? Eu não posto muito nos stories, mas sempre quando eu posto é alguma coisa relacionada ao livro, ou alguma coisa que eu tô fazendo que eu quero compartilhar com vocês, ou promoção. Então, todas as promoções que eu vejo, eu acabo postando lá. Não é sempre, mas sempre tem alguma coisinha, tá? Então, foram esses 2 volumes que completa a coleção.
E tem mais um. Que este também foi um achado. Gente, tudo foi um achado. Tudo foi coisa que era muito cara e eu paguei muito barato. Tadã! O Destruidor de Espadas. Esse aqui é a continuação daquela série Destruidor de Mundos que eu fiz vlog aqui no canal pra vocês, da Victoria Aveyard. Eu achei que o livro era maior. Gente, tô até decepcionada, porque realmente achei que o livro era desse tamanho. Olha, tá muito bonita a ilustração aqui atrás, tá muito bonita. E assim, eu vi várias pessoas reclamando deste livro. Então assim, não sei se eu vou gostar ou não, mas teoricamente é pra ser uma trilogia. Eu gostei muito do primeiro, acho que tem muito potencial. Vou ler o segundo e vou trazer pra vocês o que eu acho. Do que acertou, do que errou, do enredo e tudo mais. Vocês sabem que eu fico muito de olho no enredo. Coerência, sabe? Se um personagem diz que fez uma coisa e de repente no outro capítulo ele tá falando de outra completamente diferente, que ele não tem acesso e de repente tá no livro, tipo de coisa abaixa muito a nota de um livro pra mim, tá? Então eu gosto muito das coisas muito fechadinhas e mesmo que seja louco e mirabolante, tem que fazer sentido. E então, ele também era um livro que tava, desde quando lançou, tava muito caro, tava mais de 60 reais. E eu peguei uma promoção de 30 e pouco também. Então, ó, muitos achados, gente. Eu não acho. Você não acha, amor? Não, eu não acho. Teu esposo não tá dizendo que não acha, não. Eu não acho essas coisas pra comprar. Então, gente, é isso. Vou terminar o vlog aqui com vocês. Fifizinha já tá aqui querendo me arranhar de novo, né, Fifi? Dá tchau pro pessoal. Você disse que queria aparecer no vídeo, Fifi. Tchau. E até o próximo vídeo.